Piso salarial dos garis na CCJ, como vai ser, como pode ser, já foi, não foi, o que podemos esperar, né, do andamento dele na CCJ. É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje nesse vídeo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu me chamo Thiago Ribeiro. Como você já sabe, nós estamos acompanhando essa questão do piso dos garis há muito tempo, né? E agora sim, ele já passou por 3 comissões, porque tivemos o parecer aprovado na CFT, tá? E aí muita gente se perguntando, fala, poxa, Thiago, e aí? Quando ele vai para a CCJ, ele já foi ou não foi? Olha, estou com o andamento aqui aberto, tá? Na Câmara dos Deputados, e ele ainda não chegou na CCJ, tá? Não chegou na CCJ ainda, ok? Quando nós tivemos lá da primeira comissão, né, de Previdência, que ia para a comissão de trabalho, se eu não me engano, foram 14 dias, tá? Depois da comissão de trabalho, depois que aprovado a comissão de trabalho para a CCJ, foram só 2 dias, tá? E vamos ver agora como que vai ser para a CCJ, tá? Que eu acredito que não vai demorar muito tempo assim, tá? Então, da comissão da Previdência para trabalho foram 14 dias, tá? Pelo que eu vi. Da comissão de trabalho para a CFT foram 2 dias, agora está na CFT e ele tem que ir para a CCJ. E eu acredito que não vai demorar muito, tá? Levando o histórico aí, né? Que ele levou para passar de uma comissão para outra, ok? Estou com ele aberto aqui. No dia 2/7 tivemos aí, tá aqui o andamento, né? Da aprovação do parecer, né? Parecer aprovado, já estamos no dia 4, já se passaram 2 dias. Né? Então vamos aguardar para ver se na semana que vem ele já chega na CCJ. E aí, Thiago, o que vai acontecer? O que a gente pode esperar quando ele chegar na CCJ? Quando ele chegar na CCJ, os deputados vão analisar a constitucionalidade do projeto. Tá? Então, o relator, que vai ser designado para a CCJ, ele vai pegar o projeto, analisar e ver se ele é constitucional, tá? E isso já gerou muita discussão, tá? Inclusive na CFT também, tá? Porque o projeto ele foi aprovado, tá? E ele precisa de uma fonte de custeio, ok? Não dá para a União custear isso sem apresentar uma fonte de custeio, ok? Senão quebra-se o Pacto Federativo, nós já conversamos sobre isso diversas vezes, tá? Vai ficar vídeos aqui depois sobre o piso dos garis, depois que acabar esse vídeo, tá? E tem uma questão de inconstitucionalidade se não houver a fonte de custeio, tá? Porque aí fere o parágrafo 7º do artigo 167 da Constituição, tá? Nós já falamos também disso aqui nas lives, então precisa ter uma fonte de custeio para o projeto, tá? Para não correr o risco de ser declarado inconstitucional, tá? Isso que eu estou falando aqui é uma análise técnica, tá? Estou fazendo uma análise técnica de acordo com a Constituição. Eu já vi esse filme, tá? Em piso salarial, já vi essa questão, já vi discussão sobre isso no STF. Já falei para vocês aqui 1 milhão de vezes, tá? Tem um vídeo que vai ficar depois desse aqui, do ministro Barroso, se eu não me engano, falando sobre essa questão, tá? De que pode se criar piso salarial desde que tenha a fonte de custeio, tá? Para que a União venha arcar aí com esse, com essa, com esse orçamento, né? Que complementa, pronto, com esse complemento do piso. Né? Senão, se você ganha um salário mínimo, o piso vai para 3.036, aí a União teria que pagar essa diferença, tá? Enfim, vamos aguardar para ver como que vai ser o parecer na CCJ, se eles vão alegar essa questão, se eles vão bater nessa tecla. Eu acredito que provavelmente sim, tá? E aí, né, é preciso apresentar uma fonte de custeio, tá? Para fazer o pagamento do PIS. A União não pode arcar com isso pura e simplesmente no meu entendimento, tá? Porque senão teremos uma questão de problema de constitucionalidade, tá? E além disso, vamos supor que falar, poxa, mas a União pode arcar aqui com esse valor aqui, sem fonte de custeio nenhum, só colocar no orçamento. Aí nós vamos criar um problema. Por quê? Todas as categorias do Brasil, né, poderiam ter direito ao piso se a gente pensar desse jeito, né? Falando que a União pode arcar. Fala, poxa, se a União pode arcar sem fonte de custeio para uma categoria, pode para todas, imagina só. Né? Ia se tornar totalmente inviável, né? Essa questão de piso salarial por meio de lei. Né? Porque daí todas as categorias iriam querer aumentar o piso salarial, né? E aí a União arcando com tudo fica inviável, né? Para a União pagar toda essa questão, essa diferença. Então tem que ter fonte de custeio, tá? Para cumprir o exigido na Constituição,
né? E porque também é inviável para a União pagar fonte de custeio para todas as categorias existentes no país, tá? Não tem como. Então vamos aguardar o parecer do CCJ e eu confesso para vocês que eu estou bem ansioso, tá? Bem ansioso mesmo, para saber o que teremos nesse parecer da CCJ, tá? Vocês vão alegar essa questão da fonte de custeio, né? Eu entendo que pode ser apresentada uma fonte de custeio, tá? Pode ser apresentado, eu entendo que sim, né? Pode ser apresentado. Eu mesmo já dei sugestões aqui, né? Que o meio ambiente não deu muito certo, não tinha orçamento para isso, né? Pode talvez pegar um fundo público de outra área, não sei, da saúde, enfim, né? A gente precisa estudar, tá? E o pessoal está falando, foi uma vitória na SFT. Eu entendo que a vitória completa seria somente se tivermos aí uma fonte de custeio. Aí sim, né? Talvez a gente, né? Beleza, vamos comemorar que, né, tem fonte de custeio, então tá tudo tranquilo, no meu entendimento pelo menos, e acredito que no entendimento de todo mundo. Agora, sem fonte de custeio é uma questão bem complicada, tá? Bem complicada mesmo, né? Vamos ver aí como que isso vai caminhar, né, o andamento, né, disso aí, né, e como eu disse, né, a vitória completa seria, no meu entendimento, se tivéssemos uma fonte de custeio. Aí, ok, aí no meu entendimento estaria mais tranquilo. Mas enfim, eu entendo que ela pode ser apresentada, né, até o fim do andamento do projeto, e eu já conversei com vocês aqui algumas vezes na CCJ. O projeto costuma demorar um pouco, tá? Não é tão rápido quanto nas outras comissões, porque tem muita coisa na CCJ. Todos os projetos acabam desaguando lá, né? Porque todo o projeto de lei precisa ver se tem adequação correta com a Constituição ou não. Então, né, inevitavelmente, todos os projetos de lei, todos os PLs vão para a CCJ, né, e isso cria um volume muito grande, né, porque nem todo o projeto passa pela Comissão de Previdência, de Trabalho, como passou esse aqui. Né, tem outros projetos que passam por outras comissões de mérito específicas, né, uma para cada assunto. Né? Então, e todos acabam caindo lá na CCJ, ok? Vamos aguardar e ver como, né, que vai ser analisada essa questão, tá? E logicamente torcer, né, para que dê tudo certo, para que tenha uma fonte de custeio, né, para que não dê nenhum problema constitucional, né? Vamos torcer para isso. Eu acredito que tem possibilidade, né? Que existe a possibilidade, que existe o orçamento para isso em algum fundo público, né? Algum superávit financeiro de algum fundo público. E basta a gente aguardar, né? Lembrando que o projeto é de 2020, PL 4146 de 2020, e estamos em 2025, então nesses anos, né, pode ser que poderiam ter achado já uma fonte de custeio, né? Mas, enfim, vamos aguardar, né? Já se passaram muitos anos, né? Então, se tivéssemos visto esse problema um pouco mais para trás, né, talvez ele estaria mais tranquilo agora. Mas vamos aguardar, né? Daqui a pouco vai para a CCJ e a gente vai ver o parecer e, para falar a verdade, eu estou ansioso, bem ansioso, para ver como que vai ser esse parecer da CCJ, tá bom? Não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações, se você não é inscrito, não tem as notificações ativadas. Deixe seu like, deixe seu comentário, me ajuda muito e compartilhe esse vídeo. Valeu pessoal, um abraço, fique com Deus, até mais.